Olá, meus amigos, bem-vindos ao Cast Minster, o seu podcast de teologia reformada. Meu nome é Piton e hoje nós estamos testando um formato novo no podcast, um formato de entrevista, e trouxemos hoje para vocês o Paulo On. Ele tem um canal no YouTube, ele é evangelista na Igreja Presbiteriana de Cuiabá e hoje vamos falar sobre confessionalidade. É um tema que tem rondado os seios presbiterianos e de outras igrejas nos últimos tempos, e a gente sentiu a necessidade de trazer esse tema para vocês hoje. Vou pedir para o Paulo que ele se apresente aqui. Fala aí, Paulo. Então, galera que está ouvindo aí o podcast, prazer, meu nome é Paulo e é um prazer estar com vocês aí nesse bate-papo com o tema aí da confessionalidade, né? E por que a confessionalidade é importante. E aí, Paulo, onde é que você atua, Paulo? Quais são as suas frentes? O que é que você faz? Eu sou professor de teologia no Seminário Servo de Cristo em São Paulo e atualmente eu estou servindo aqui na Igreja Presbiteriana na cidade de Cuiabá, a Igreja Presbiteriana de Cuiabá, como evangelista, cuidando aqui da União da Mocidade Presbiteriana e também da parte de mídia e tecnologia da nossa igreja. Ok? Esse é o nosso ministério e também ao mesmo tempo a gente tem trabalhado aí nas redes sociais, com vídeos, gerando conteúdo em línguas originais e também agora voltado para a Confissão de Fé de Westminster lá no meu canal no YouTube. Muito bom, muito bom. A gente chamou o Paulo, gente, porque ele é presbiteriano, né? E como vocês sabem, o nosso podcast é um podcast formado por pessoas presbiterianas e elas são confessionais, ou seja, elas seguem documentos de fé, né? Que são subordinados à Bíblia. A gente trouxe o Paulo para tirar algumas dúvidas de vocês sobre esse tema e também falar de algumas polêmicas que rondam, né, o meio presbiteriano sobre essa questão. Vamos lá. O que é ser confessional? O que significa essa palavra no contexto de igreja? Bom, ser confessional, né? O adjetivo confessional vem de confissão, e isso quer dizer que nós que somos membros de uma igreja confessional temos um comprometimento em relação às nossas confissões de fé mais básicas, que no caso da Igreja Presbiteriana, nós chamamos esses padrões, né, de símbolos de fé, que consistem em 3. A Confissão de Westminster, o Catecismo Maior e o Catecismo Breve também de Westminster. Esses documentos, que são frutos aí da reforma tardia do século XVII, são uma síntese bem razoável, bem feita e, na minha opinião, uma das melhores sínteses que a gente pode ter dos ideais não somente da reforma, mas mais centralmente da própria Bíblia Sagrada, as principais doutrinas, os principais pontos sintetizados em forma de confissão, né, em forma de profissão de fé. Então, nós que somos confessionais, nós temos um compromisso em zelar por essas confissões, por esses artigos e por esses documentos, porque nós entendemos que eles são a expressão mais bem organizada e sintetizada das verdades que nós temos na Bíblia Sagrada. E ser confessional no contexto da igreja é muito importante porque ela nos dá uma certa segurança, até no aspecto doutrinário, guiando mais ou menos os nossos passos e colocando uma cerquinha, né, imaginária para organizar todas as nossas ideias, os nossos conceitos a respeito de Deus, como nós temos interpretado a Bíblia Sagrada, como nós temos vivido e praticado as doutrinas centrais que a revelação da Palavra de Deus nos apresenta. Então, ser confessional é ter um compromisso com esses documentos, e esses documentos, para nós, na realidade presbiteriana, são importantes porque elas dão a nossa identidade, a nossa cara, a nossa forma de praticar, a nossa forma de entender o conteúdo revelado nas Sagradas Escrituras. A gente fala de confissões, catecismos, mas quando a gente fala disso, muitas vezes falamos de uma realidade específica, que é a realidade dos reformados e de outras denominações. Mas a gente tem outros documentos, né, de fé, que são os credos dos primeiros séculos da igreja, o credo apostólico, o credo calcedônio, o credo niceno.
qual a importância desses credos para os cristãos em geral? Bom, a gente tem que fazer uma diferenciação, que você fez mais ou menos. Os credos são declarações mais universais, enquanto que as confissões de fé, especificamente a Confissão de Fé de Westminster, é uma confissão de fé mais com um cunho confessional, né? Ele toma alguns partidos teológicos, ele firma algumas posições, ele define melhor e de maneira mais específica alguns tipos de doutrina. No caso dos credos, credo apostólico, credo niceno, credo de Atanásio, credo de Calcedônia, todos esses documentos gerados nos primeiros séculos, esses documentos tinham a preocupação não somente de afirmar certas verdades e verdades essenciais em relação à Bíblia, a Deus, a Cristo, ao Espírito, são declarações basicamente trinitarianas, mas também de dar respostas sintéticas, curtas, né, às eventuais objeções que as religiões pagãs, né, a sociedade do Império Romano, por exemplo, fazia em relação ao corpo de doutrinas ou ao corpo de crenças do cristianismo. Então nós não exageraríamos em considerar que os credos do início da história cristã são credos que nós poderíamos chamar de credos mais universais, por conterem declarações simples com respeito à pessoa e às obras de cada pessoa da Trindade, sem necessariamente entrar em pormenores relacionados, por exemplo, à questão da salvação, que é a soteriologia, que mais tarde, no século XVII, a Confissão de Fé de Westminster vai explorar com mais detalhes. Então, essa é a diferença básica. Os credos são importantes porque eles estabelecem verdades que são gerais, que sobrepassam todas as tradições cristãs e englobam até a tradição católica e a ortodoxa, porque todas as tradições cristãs, aquilo que nós podemos chamar universalmente de cristandade, consideram, por exemplo, o credo apostólico como um credo válido e que contém todas as verdades de forma sinteticamente arranjadas. Já as confissões de fé, que nascem no seio da Reforma, têm uma preocupação muito maior em delimitar de maneira mais específica aspectos mais complexos das doutrinas para estabelecer algum tipo de diferenciação, seja contra o catolicismo romano e seja até em relação a outras tradições também nascidas dentro do seio da Reforma. Muitas vezes, quando a gente fala que é confessional, que a gente segue símbolos de fé, confissões, catecismos, dizem que a gente está colocando esses documentos de pé com a Bíblia, que a gente deve ficar só com a Bíblia, e que talvez esses documentos fossem ultrapassados. Qual seria a relevância das confissões, dos símbolos de fé para a igreja atual? Eles realmente estão de pé com a Bíblia para quem segue? Olha, a sua pergunta é muito interessante porque vai na contramão do que as próprias confissões de fé ao longo da história afirmaram a respeito da própria Bíblia Sagrada. A Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, ela começa o capítulo 1, capítulo 1, não falando propriamente dos atributos divinos, que é como toda a teologia sistemática hoje começa, mas falando da própria natureza e da utilidade da palavra de Deus. Então, a boa confissão de fé, ela nunca vai ter a pretensão de substituir a Bíblia Sagrada. Pelo contrário, a confissão de fé tenta colocar a Bíblia no lugar central, né? No lugar mais básico, mais basilar de toda a fé. A Bíblia, ela é a mestre, né? E aquilo que rege todos os artigos de qualquer confissão que se preze. Nós temos até uma expressão que nós chamamos em latim, que é a norma normans, ou seja, a Bíblia é a norma que rege outras normas. E as confissões de fé e os credos apostólicos são norma normata, ou seja,
a norma que é regida por uma outra maior, que no caso são as Escrituras Sagradas. Então, a relevância das confissões, né, se nós só ficarmos nesse aspecto, já se mostra evidente, porque as confissões, elas têm a preocupação de colocar a Bíblia Sagrada no centro de toda e qualquer discussão, e as confissões também fazem questão de salientar o fato de que nada que esteja além da Bíblia pode ser algo aceitável como doutrina da igreja ou como prática religiosa de qualquer comunidade que esteja sendo regida em termos confessionais por esses documentos, credos ou catecismos. No contexto da nossa igreja atual, da igreja brasileira, que é uma igreja muito mais ligada a movimentos autóctones, a movimentos mais independentes, a confissão ela é importante porque ela delimita um espaço onde nós podemos, de forma segura, ler as escrituras e interpretá-las de forma coerente a toda a história do pensamento. Se nós formos falar de reforma, há uma história que nos liga a 500 anos de tradição. Então, a confessionalidade, nos dias de hoje, onde todos os padrões são relativos, onde todas as relações são líquidas e onde todo o relacionamento com Deus é pautado no utilitarismo individual, a confissão é muito importante, porque ela nos guia, ela é um pedagogo, ela nos ajuda a compreender melhor o que Deus quer de nós por meio das suas palavras, da Bíblia Sagrada. Agora, partindo para o seio presbiteriano, Paulo, o seio presbiteriano tem um costume com seus futuros pastores, é que eles devem jurar sobre os símbolos de fé da igreja. Porque o pastor, aquele que vai ser ordenado, ele precisa atestar fidelidade aos símbolos de fé. Ele não precisaria atestar fidelidade apenas à Escritura Sagrada, que é acima dos símbolos de fé? Isso, uma pergunta muito interessante, e até para corrigir um pouquinho aquilo que as pessoas pensam, os pastores não juram, né, em hipótese alguma, sobre a confissão. Eles subscrevem os símbolos de fé, né, que é a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Breve e o Catecismo Maior. O ato de subscrever significa que cada um que é ordenado pela igreja, no caso a igreja presbiteriana, promete e se compromete a zelar pelo padrão doutrinário da igreja, pelo padrão que dá cara e identidade à igreja, como reconhecimento do próprio pastor, da própria pessoa que é ordenada, que esses padrões são os padrões que, na opinião deles, são os mais coerentes com a Bíblia Sagrada. Então, a confissão, né, e o subscrever a confissão e os seus artigos só faz sentido dentro do entendimento de cada um que é ordenado nessa igreja, de que essas confissões, e são confissões válidas, por eles, pelos artigos, estarem submetidos à autoridade máxima, que é a Bíblia Sagrada. Então, nós não juramos a confissão de Westminster como se a confissão fosse o padrão sagrado e o padrão último de todas as coisas. Nós nos submetemos e nós concordamos em pautar a nossa vida espiritual, todo o governo da igreja, que é um aspecto importante dos padrões de Westminster, de acordo com o que está escrito lá, por nós entendermos que esses padrões são os mais coerentes com a revelação máxima, que é a revelação da palavra de Deus. E isso é muito importante, porque se você quer se tornar membro e mais ainda um ministro de uma igreja confessional, você já entra sabendo qual que é a confissão. E para não gerar nenhum tipo de divisão e nenhum tipo de atrito, é necessário que cada ministro tenha esse compromisso em zelar pelas suas fontes primárias de identidade, que são os padrões de Westminster. Isso também é exigido não somente dos pastores, todos os membros das igrejas confessionais, principalmente e particularmente da Igreja Presbiteriana do Brasil, se comprometem a zelar pela submissão e também pelo cuidado a esses padrões de Westminster, que, mais uma vez,
não são regra máxima, são regras que são regidas pela revelação maior, que é a palavra de Deus. Existem presbiterianos, né, pessoas que dizem confessionais, que eles têm o que eles chamam de ressalvas quanto aos símbolos de fé. A gente vê que talvez a mais polêmica que tem surgido na internet, pelo menos para mim, que acompanho essas discussões do pessoal em grupos de Facebook, que eles têm uma ressalva contra a questão da interpretação do Catecismo Maior de Westminster sobre o segundo mandamento, porque o segundo mandamento proíbe, segundo a interpretação do Catecismo Maior, todo tipo de imagem da Trindade e até mentais. E aí eles discordam dessa questão, assim como tem alguns que discordam da guarda restrita do domingo, ou que houve um pacto de obras, porque nossa confissão fala que houve um pacto de obras com Adão, e aí Adão quebrou esse pacto. Aí tem presbiterianos confessionais que discordam disso. É possível, né, subscrever, ser confessional, discordar de certos pontos dos documentos, dos símbolos de fé? E como proceder quando tem algum irmão, algum membro de igreja ou algum pastor que faz isso publicamente? Isso é um caso de uma pessoa que está, digamos assim, pecando contra a igreja ou está quebrando o compromisso que ele fez ao ser ordenado? Ok, você tocou em vários pontos importantes aí para a nossa discussão. Em primeiro lugar, a Confissão de Fé de Westminster, bem como a Catecismo Maior ou Catecismo Menor, são documentos humanos. Tá? São fruto de um tempo, esses documentos são frutos de um tempo conturbado, particularmente no século XVII na Inglaterra, onde havia uma disputa implícita dentro da igreja oficial, que era a igreja anglicana, sobre a forma apropriada de se cultuar, de se governar a igreja, né? Então, toda a linguagem dos documentos e dos padrões de Westminster estão recheados desse background histórico. Dito isso, nós podemos chegar à conclusão de que, por ser um documento humano e por ser esse documento reflexo de um tempo histórico específico, esse documento está sujeito à nossa análise e a uma leitura mais cuidadosa ou uma leitura contextualizada. Existe muito pouco dentro dos padrões de Westminster que hoje nós poderíamos dizer que é algo muito diferente ou algo que gera polêmica. São basicamente esses pontos que você levantou sobre, por exemplo, a questão das imagens, que é especificamente a pergunta de número 109 do Catecismo Maior, onde o Catecismo ensina que em coerência ao segundo mandamento, é proibido se fazer qualquer tipo de imagem, e essa proibição se estende textualmente até aquilo que a pessoa pensa. Mas se nós formos ver o contexto da Confissão de Westminster, nós vamos ver que essa questão é fruto da tentativa dos presbiterianos, né, dos presbiterianos de tradição escocesa, os puritanos chamados na época, de trazer um tipo de reforma à igreja anglicana que fazia ainda uso de imagens, né, que a forma de culto era muito parecida com a igreja católica. Então a confissão vai no sentido de afirmar e reafirmar essa proibição que se estende no contexto, principalmente à adoração e ao culto. Então, se nós voltarmos para o texto principal, que é o texto de Êxodo 20, o que Deus está proibindo lá é a confecção de imagens para a adoração. Então, fica difícil, né, na minha opinião, você restringir qualquer tipo de representação, ainda que seja simbólica, ou de Deus, ou de Cristo, ou do Espírito Santo, porque senão, nessa hipótese mais extremada, nós teríamos que apagar todos os desenhos de Jesus dos livros didáticos das crianças,
livros também que são veiculados pelas próprias igrejas e também pela própria editora, né, confessional. Então fica algo muito extremado, né, e não leva em conta toda essa análise histórica. Outro ponto, temos a questão da guarda do domingo, como o dia do Senhor, mas são pontos realmente acessórios, né? São pontos que não estão ligados diretamente a questões que a própria confissão considera como basilares, como, por exemplo, o problema ou a questão da salvação, da soberania de Deus, né? Dos seus decretos eternos. Então, como a confissão é um documento histórico e humano, sempre há a necessidade de nós recorrermos a ela, lendo com cuidado e lendo não como se nós estivéssemos lendo o próprio cânon bíblico, a própria palavra de Deus, mas lendo sempre apoiado à palavra de Deus, tendo a noção de que, eventualmente, nós temos pontos de discordância. Dificilmente você vai encontrar duas pessoas que aceitam os padrões de Westminster e que concordam rigorosamente em todos os pontos de toda a confissão, de todos os catecismos. É muito difícil você encontrar duas pessoas que têm uma opinião assim. Isso, mais uma vez, mostra que até as confissões históricas devem se submeter à autoridade das escrituras para que, por meio da própria escritura, ela possa ser julgada e avaliada por cada pessoa. Então, essa é a forma mais segura de nós passarmos ilesos a qualquer tipo de questionamento ou a qualquer tipo de questão braba. Você quer ver outro exemplo? A Confissão de Fé Histórica vai dizer que o Papa, né, o Papa da Igreja Católica, era textualmente o anticristo. Bom, hoje dificilmente nós poderíamos cravar e afirmar que o Papa é o anticristo bíblico. Isso daí já foi reformado e emendado até pela tradição presbiteriana americana, que retirou e que corrigiu esse artigo da confissão. Mais uma vez, a confissão precisa ser lida, precisa ser estudada, mas ela não é inerrante. Ela é um documento que precisa, de tempos em tempos, em toda ocasião, ser avaliada por meio da leitura principal das Escrituras Sagradas. Uma pergunta polêmica é sobre a questão do segundo mandamento ainda. O Tiago, nosso editor, ele está aqui conversando comigo e mandando alguns questionamentos. Por exemplo, a questão da cruz. Os reformados, eles têm esses símbolos históricos. Eles colocam esses símbolos como a cruz celta, que é aquela cruz com um círculo por trás, ou a cruz vazia nas suas igrejas, fazem colares. Não seria um tipo de quebra do segundo mandamento ter a cruz? Você tem que perguntar primeiro qual que é o cerne do segundo mandamento. O segundo mandamento, ela vem logo depois do primeiro, que afirma a centralidade do Deus de Israel sobre todas as coisas. O segundo mandamento proíbe a confecção de imagens, mas não é a confecção de qualquer tipo de imagem. São imagens que eram usadas como forma de idolatria. É lógico, a cruz que eu uso pode se tornar um amuleto de sorte. A cruz que eu coloco nas paredes das nossas igrejas pode se tornar um objeto de veneração. Mas o propósito, né, de se colocar a cruz ou vestir a cruz está mais relacionado à importância do símbolo para qual ela remete do que propriamente ela ser o alvo da adoração. Então, tradicionalmente, a cruz sempre foi o símbolo do cristianismo. Então, não faz sentido nós negarmos a cruz como um símbolo principal do cristianismo, porque a cruz, ela remete a toda a ideia da obra da salvação de Cristo que foi realizada sobre ela. Então, como símbolo, nós não podemos perder a cruz. Então, o uso da cruz tem que ser feito considerando apenas como um símbolo importante, símbolo da nossa identidade.
né? Eu sou muito mais favorável a que se use a cruz nas igrejas do que alguns movimentos mais independentes usarem a estrela de Davi. Para mim, a estrela de Davi não tem nada a ver com o evangelho. A cruz tem mais cara do evangelho do que a estrela de Davi. A cruz traz uma identidade mais próxima a nós, reformados, a nós, cristãos de forma geral. Então, se existem pessoas que fazem mau uso do símbolo, o problema não está no símbolo, mas propriamente a pessoa que faz mau uso dela. Então, eu não vejo nenhum mal, né? Eu não vejo o uso da cruz como quebra do segundo mandamento, eu vejo como uma apreciação a um símbolo que nos remete a uma verdade, a verdade de que Cristo, ele pagou os nossos pecados, morrendo como sacrifício vicário na cruz do Calvário, e por isso a cruz é um símbolo importante, mas essa cruz está vazia porque ela ressuscitou. Então imagine você que, quando você olha para a cruz, você já se lembra de toda essa história redentiva. Então a cruz é um lembrete, é uma sinalização e não o alvo propriamente da adoração. Então, nesse sentido, eu não vejo nenhum tipo de atitude fora aquilo que o segundo mandamento bíblico ela proíbe e também aquilo que a Confissão de Fé de Westminster e seus catecismos também prescrevem. Outra dúvida que surge, né? Essa do Papa como anticristo é algo bem polêmico. O pessoal que é mais rígido com os símbolos de fé, eles afirmam isso bem categoricamente. Aí você falou que a presbiteriana dos Estados Unidos, né, ela revisou essa questão. E aí eu teria 2 questionamentos. O primeiro seria, o Papa não seria um tipo de anticristo por tomar o lugar, por ser o símbolo maior da igreja? E é possível fazer revisões nos símbolos de fé, visto que haverão denominações também que adotam esses mesmos símbolos que não vão aceitar? É possível a gente revisar os símbolos de fé quando a igreja e seus teólogos perceberem que aquele termo, aquele parágrafo, aquela pergunta e resposta do catecismo estão com a interpretação errada das escrituras? Nós partimos do fim para o começo e considerarmos que a confissão de fé, todos os padrões de Westminster, todos os credos são feitura humana, logicamente guiados pela revelação divina da palavra de Deus, mas são textos humanos, são textos que em algum momento são passíveis de falha. É lógico, esse texto é antigo, ele passou por inúmeras gerações, né? E sobreviveu até hoje porque é um texto que exprime de forma razoavelmente bem toda a verdade da palavra de Deus. Entretanto, como eu já havia falado, esse texto, além de ser um texto humano, é fruto de um tempo. E pode ser que a linguagem que foi utilizada dentro do calor de um determinado momento histórico, hoje já não seja mais entendido daquela maneira, não porque a verdade mudou, mas porque talvez a ênfase dada a algum ponto, né, não seja mais uma ênfase que nós consideremos como uma ênfase capital, por exemplo. No começo do século XVI e no decorrer do século XVII, a reforma havia nascido e havia todo um trabalho de consolidação do trabalho da reforma. Então, quer você queira, quer não, o embate com o catolicismo romano é algo presente a todo o momento. Basta você ler os documentos de Lutero, basta você ler a publicação de Calvino, que a todo momento o Papa é um dos alvos preferidos dos nossos reformadores. E isso vai até o século XVII, que é o século dentro da qual a confissão foi escrita. Então, nesse caso específico, a confissão de fé, né, ela sendo um documento humano, ela, em teoria, pode ser revista. Não em todos os aspectos, mas em aspectos extremamente pontuais e de caráter excepcional.
O problema que nós temos na mudança ou na revisão é que revisar algo que já é tradicionalmente consagrado como um documento oficial sempre dá problema. E isso aconteceu lá para trás, quando no Concílio de Constantinopla quiseram, revisar o texto aprovado pelo Concílio de Nicéia, colocando a cláusula do filíoque, da procedência do Espírito do Pai e do Filho. Isso gerou um problema muito grande, porque a Igreja Oriental se cismou com a Igreja Ocidental, com Roma. É possível, a Igreja dos Estados Unidos ela fez essa revisão por chegar na conclusão óbvia que o Papa, o indivíduo, não poderia ser o anticristo. Isso é muito diferente dele, eventualmente, representar a ideia de alguém que está na posição de anticristo, combatendo contra o cristianismo. São duas coisas bem diferentes. Então, as confissões não são inerrantes. Se elas não são inerrantes, é passível de erro. Se é passível de erro, cabe àquelas pessoas daquela geração que compreendem que o erro existe, corrigi-las e revisá-las. Nós tivemos muito pouco disso daí, até porque a nossa Confissão de Fé de Westminster e todos os catecismos são documentos que foram muito bem escritos e muito bem estudados para serem escritos. Então nós temos muita pouca coisa que nos dá margem a uma revisão que traria uma revolução, um texto novo, como se fosse uma constituição, uma constituinte chamada para revisar ou para consertar ou para fazer um novo desenho. Não, isso não vai acontecer, porque os nossos padrões são padrões bem feitos, coerentes. Aqui e acolá pode existir algum ponto de diferenciação na interpretação, de dúvida, mas nada que coloque a confissão, o crédito da confissão em questão ou em xeque. Os credos e confissões, eles podem ser usados como um parâmetro para o diálogo entre, primeiramente, no protestantismo, com as diversas que temos, presbiterianas, batistas, pentecostais, independentes, e no sentido mais macro, entre as demais tradições cristãs? É uma pergunta difícil de responder, porque o propósito da confissão é fazer com que a igreja não abra mão daqueles conceitos e daquelas doutrinas que ela acha serem relevantes e caras. Então, quando você fala de diálogo, a gente tem que estabelecer bem que tipo de diálogo é esse. É um diálogo em que você coloca todas as cartas sobre a mesa e você aceita, eventualmente, rever posições? Ou é um diálogo em que uma pessoa apresenta os seus pontos de vista, outra pessoa apresenta os seus pontos de vista e há uma conversa construtiva a nível acadêmico, a nível pastoral, sobre as diferenças, sobre a importância dessas diferenças, como essas diferenças moldam o caráter de cada comunidade. Então, a meu ver, as confissões, elas não têm como propósito primário gerar algum tipo de diálogo no sentido de abrirmos as porteiras ou de nos flexibilizarmos. Muito pelo contrário, nós estamos colocando cercas, pavimentando o caminho para que os nossos membros de igreja, os nossos companheiros na fé possam trilhar um caminho que nós julgamos como igreja como sendo seguro. Dificilmente você vai conseguir colocar dentro de uma mesma sala pessoas de tradições diferentes e que concordem em todos os assuntos. Por exemplo, nós nunca poderemos chegar e dialogar com um arminiano no sentido de nós abrirmos mão da nossa doutrina da eleição, porque se nós fizermos isso, nós naquele momento não seremos mais nem reformados e nem tampouco presbiterianos. Nós deixaremos a nossa identidade de lado.
E o que afirma a nossa identidade são justamente os padrões de Westminster, são os símbolos de fé de Westminster. Então, diálogo é algo bom e construtivo, entretanto, o propósito da confissão não é esse. É você reafirmar, é você ensinar de forma didática qual é, né, o entendimento que a nossa tradição ela toma como entendimento correto das escrituras, tá? E fazer com que as pessoas que são membros da nossa igreja vivam conforme esse padrão, que pode ser em alguns aspectos diferente a outra tradição, por exemplo, a tradição arminiana. Agora, pontos que nos unem, né, são muito maiores. Por exemplo, o sangue de Cristo que lava os nossos pecados une qualquer tradição protestante. Isso é incontestável. Nós não podemos nos dividir em questões centrais, né? A gente tem que seguir a máxima, né? Nos pontos principais, nós temos que ter união. Nos pontos diferentes, nós temos que nos amar uns aos outros e entendermos que existem formas diferentes de se interpretar textos. Essa foi a porteira que a Reforma Protestante abriu, e nós temos que conviver com isso. Nós não estamos debaixo de um governo monocrático da Santa Sé, no caso da Igreja Católica ou da Comunhão Anglicana. Nós abrimos essa liberdade. Se cada crente é um sacerdote e se cada igreja pode interpretar a Bíblia do jeito que ela acha correto, direcionado pelo Espírito, então há que se haver uma união. Mas, voltando à pergunta, esse não é o propósito da confissão de fé. Além do documento em si, dos símbolos de fé, que o pessoal pode encontrar na internet, a gente vai disponibilizar aqui, quais são os livros que você recomenda, o material, para eles entenderem mais sobre o objetivo dos símbolos de fé, sobre o objetivo de ser confessional, e também para entender, né, as doutrinas que estão sendo expostas nos símbolos de fé? Bom, para você entender o que é esse negócio de confessionalidade, eu indico o livro Imperativo Confessional, escrito pelo Carl Trueman, editado aí, publicado pela editora Monergismo, tá? Faz um apanhado muito bom da questão de por que ser confessional, qual que é a história envolvida nisso daí, tá? Ela faz também breves comentários à história da própria Confissão de Fé de Westminster, como que os padrões de Westminster moldaram a vida de governo da igreja, a vida de adoração da igreja. Então é um livro introdutório muito interessante. Fora esses, nós temos pelo menos 2 livros que comentam, né, e que são guias de estudo da Confissão de Westminster, que o primeiro é o Guia de Estudos da Confissão de Fé de Westminster, né, escrito pelo Chad Van Dixhoorn, publicado pela Cultura Cristã. Ela é indicada pelo Kevin DeYoung, que é um pastor reformado e faz parte da coalizão pelo Evangelho nos Estados Unidos. E o comentário mais clássico que nós temos aí nessa seara, que é o comentário do A.A. Hodge, né? Confissão de Fé de Westminster comentada. Então essas 2 obras são bastante importantes. Também temos as obras aí de estudos tanto do Catecismo Maior como do Catecismo Menor. Se você der uma boa procurada aí em editoras reformadas, né? A Cultura Cristã é uma editora presbiteriana, mas também nós temos a editora Monergismo, nós temos a Vida Nova. Se você der uma boa procurada, você vai encontrar boas referências de estudo nos padrões de Westminster. Muito obrigado, Paulo, por dispor seu a responder essas perguntas. A gente crê que vai ajudar muito o pessoal que está com dúvidas sobre isso. Tem muita gente conhecendo a teologia reformada agora, e aí quando vai na presbiteriana da sua cidade, estranha algumas coisas, estranha porque o presbiteriano batiza a criança, ou pelo presbiteriano crer na soberania de Deus, na salvação. A gente crê que essas respostas que você nos deu, né, ajudem essas pessoas a entender o porquê da gente crer nessa forma, que isso instigue elas a procurar
a estudar a palavra de Deus com afinco e com amor e servir a igreja, né? Muito obrigado, Paulo. Eu agradeço, né, aí o espaço que vocês abriram aí para a discussão de um tema tão importante. E eu, por último, né, queria convidar aos seus ouvintes aí a complementarem o estudo dos padrões de Westminster junto com o podcast que vocês têm feito sobre o catecismo, também acessando o meu canal no YouTube, www.youtube.com/pauloone. Semanalmente, eu estou fazendo ponto a ponto um comentário aí da Confissão de Fé de Westminster. E eu creio que, ponto a ponto, a gente vai tirando as dúvidas e vai esclarecendo a mente do nosso povo em relação àquilo que nós cremos como reformados e mais especificamente como presbiterianos. Muito obrigado aí, um grande abraço a todos.